Olá, o meu nome é Gabriela Costa e sejam bem-vindos a mais um episódio da Farmácia da Mente. Nesse episódio, temos aqui uma convidada diretamente do Brasil para falar de um tema que é falado, que é importante, que muita gente não sabe o conceito certo, que é a fome emocional. Então, bem-vinda, Isa Rodrigues, à Farmácia da Mente. Ai, obrigada, Gabi, muito obrigada. Uma honra, né, fazer parte aí do Farmácia da Mente. E realmente os temas que eu já vi são polêmicos e é disso que a gente gosta, né? Vamos fazer essa dobradinha, essa conexão Brasil e vamos que vamos, né? Estou Vai dar muito feliz certo. de estar aqui com você. Obrigada. Se apresenta, fala um pouco mais do seu trabalho, o que que você faz, como que você veio parar aqui. Então, eu sou Isa Rodrigues, eu sou neuroterapeuta Hertz. Trabalho as questões emocionais que impedem você de ter um resultado na balança. Então, imagina quantas pessoas não conseguem emagrecer por conta de ansiedade, por conta do tema de hoje que nós vamos conversar, que é, né? Pode dar um spoiler, Gabi, do Claro, que a gente já. vai falar? Claro, a gente tira a ansiedade já inicial do episódio. Já vamos tirar a ansiedade, galera. Nós vamos falar sobre fome emocional. Então, meu papel aqui hoje é falar para vocês um pouco sobre fome emocional e esse que é o meu trabalho hoje, é ajudar as pessoas que têm dificuldade em seguir uma dieta ou uma rotina alimentar, como vocês queiram falar, né? Mas que isso seja um empecilho por conta das questões emocionais. Um pouco sobre isso. Isso é ótimo, porque assim, a ansiedade ela é muita coisa, muitas vezes é um sinal do nosso corpo, ou seja, não é um problema. As pessoas acham que é o problema, mas é um sinal de que alguma coisa não está certa e que a gente desenvolve algum tipo de adrenalina, de medo, de ansiedade, né? A palavra é essa. Então, várias vezes isso desconta na alimentação. Eu já tive problemas de alimentação porque eu acho que tem a ver com ansiedade, mas a Isa vai explicar depois esse termo aqui, que não é bem assim. E muitas pessoas também têm isso de eu estou muito estressada, eu vou comer. Ou eu estou muito estressada, eu não consigo comer durante X tempo. E, resumidamente, tem a ver com a fome emocional. E eu queria, antes de qualquer coisa, pedir para a Isa esclarecer sobre 3 mitos e 3 verdades sobre a fome emocional. Isso. Três mitos e três verdades. Vamos ver se aqui, se pelo menos a Gabi já acreditou em algum mito, né? Ou uma verdade. Vamos Primeiro ver. mito: fome emocional é falta de força de vontade. A gente vê, infelizmente, profissionais, né, falam, a pessoa vai, segue uma prescrição com a nutricionista ou outro profissional da área, e aí ele chega lá e fala, ai, não, isso é falta de força de vontade. Não é. A gente vai ver hoje que está ligada a questões emocionais e não apenas falar que né, que é força de vontade. Outra questão, ah, fome emocional, que é um mito, né? Resolve o comer emocional, resolve o seu problema de estresse ou tristeza. Mito. Tem gente que come também por fome emocional quando tá alegre. Então é aquela pessoa, eu tô triste, eu como, eu tô alegre, eu como. Então eu tenho fome emocional, então é um mito. E mais um mito, um terceiro que eu gosto de falar também, que a pessoa é fraca, sabe? A gente tem esses termos de usar que a pessoa, ela é uma pessoa fraca, tadinha, uma pessoa que não sabe vivenciar as situações do dia a dia, e não tem nada a ver. Às vezes você pode ser uma pessoa que está ali com o seu objetivo focada e não tem nada a ver. Então, são três mitos muito fortes. Agora, três verdades. Fome emocional, quando a gente fala que está com fome, não está ligado ao estômago, né, gente? Embora a gente fale, ai, tô com uma fome, está ligado sim a um sentimento anterior que deu origem a essa vontade de comer, né? Vamos assim dizer, que pode ser tristeza, ansiedade, tédio. Gente, tem gente que come por tédio, tá? Não tem nada para Isso fazer, né? não tem nada para fazer.
Agora, outra verdade, né? Você não vai se realizar naquilo que você precisa, na sua satisfação através da comida. Então, se você vive um vazio emocional muito grande, ele vai continuar, porque você acredita que você está preenchendo com a comida. Ah, hoje é o famoso hoje eu mereço, né? E tem pessoas que estão há anos no hoje eu mereço. E por último, eu gosto sempre de falar que verdade eu preciso aprender como lidar melhor com as minhas questões emocionais para aí sim eu atacar, vamos assim dizer, a fome emocional diretamente, né? Então, é um assunto que realmente divide opiniões, mas que precisa ser enfrentado. Sem dúvida. Acho que tudo que é emocional é sempre aquela questão do: "Ai, mas a pessoa é preguiçosa. Ai, mas a pessoa não quer. Ai, mas é falta de vontade". Não, às vezes a pessoa efetivamente não tem capacidade emocional, não tem energia para fazer certas coisas. Então, primeiro, obrigada por esse esclarecimento, assim, pra gente já começar o episódio de um jeito mais reflexivo, eu acho que é a palavra. Sim, reflexivo, né? Porque a ansiedade, se tudo que a gente for colocar, porque você come é pela ansiedade, você nunca vai sair desse ciclo. A gente precisa A dar pessoa vai sempre nome. arrumar uma desculpa. Eu tô comendo Exatamente. porque eu tô ansiosa, tô comendo porque eu tô triste, tô comendo porque eu tô feliz. É Cada aquele dia a tipo. gente vai ter um motivo para comer, né, gente? Essa que é a verdade. Exato, realmente isso. Mas agora Cada falando da dia fome emocional, um qual motivo. quais que são os sintomas que a gente tem? Sim. Ó, uma coisa que as pessoas acreditam que não é fome emocional. Sabe a vontade específica de comer alguma coisa? Específico. Porque quando a gente está com fome física, uma fome fisiológica, eu posso comer qualquer coisa, um prato de chuchu, porque eu tô com fome fisiológica, né? É algo que eu puder, o que vier na minha frente, eu vou comer. A fome emocional, eu preciso comer alimentos específicos. Ah, eu tô com fome de um chocolate, mulherada, né? Ah, eu tô com fome de um doce. Ah, eu tô com fome do quê? Né? Do que você tem fome? E aqui, né, você tem fome do quê? É sempre assim, desejo por um alimento específico, né? Eu nunca vou me sentir confortável comendo. Ai, come um prato de salada, brócolis. Seria muito bom, né? Se a fome emocional das pessoas pudessem ser assim, ah, vou comer um prato. Então, uma das características é essa, que a pessoa já fez uma associação que a comida resolve o problema dela emocional. Outra questão, uma dificuldade de parar de comer. Sabe aquela pessoa, e aí a fome emocional já pode estar até ligada a picos de compulsão alimentar, que é quando eu começo a comer determinado alimento, e aí, mesmo após satisfeito, eu já estou sentindo mesmo dor no estômago, né? E aí eu ainda estou comendo. Comer por. Sabe quando a gente vai ali e acaba vendo que no dia a dia? Eu almoço com o celular, eu almoço vendo um stream, alguma coisa assim, eu não vejo a quantidade que eu como. E aí acabo, que a gente fala, comer sem consciência, né? E também a famosa culpa, né, gente? Ah, Claro. aconteceu alguma situação e aí eu acabo descontando aquilo, eu me senti culpada, e geralmente, olha como é um ciclo. Eu estou num processo de reeducação alimentar, comi algo que não é devido para mim. O que que eu faço? Como? Aí o que que eu sinto? Culpa. A culpa me leva a comer de novo. Então você fica num ciclo, entendeu? Você não para. Então ele fica se retroalimentando. Desde a minha fome emocional eu me sinto culpada e dali da minha culpa eu também não consigo parar. São os sintomas mais clássicos assim de fome emocional. E É ah, e muito tem real. um, e tem um que foi muito interessante.
eu não vou dizer que acontece com todo mundo, tá, Gabi? Mas na minha vivência prática, na minha vivência clínica, esse sentimento de culpa, a gente precisa entender e está ligado a quê? Tem muitas mulheres que têm relacionamentos, ou relacionamentos fracassados, ou relacionamentos que, sabe, mulheres que têm filhos, mulheres que ficam se culpando pelo parceiro que escolheu. Ai, o pai do meu filho é um traste. Ai, porque eu sou uma mãe e aí eu sou uma péssima mãe. Para que eu fui escolher casar com esse homem? E isso gera um sentimento de culpa. E olha a tua fome emocional escondida, sendo Na aí culpa. uma culpa. E aí você falando que está comendo por ansiedade, entende? Como que eu posso falar que uma mulher que chega em casa depois de um dia estressante, tem filho, mãe solo, aquelas obrigações todas, e aí ela olha para o filho e não se sente culpada porque escolheu aquele determinado companheiro para ser pai do filho. Então, isso está muito comum hoje em dia. Muito comum. É, ansiedade, mas com um sentimento atrás relacionado, ou uma culpa, um sentimento de fracasso, alguma coisa assim, né? Exatamente, né? E por trás eu fico falando, ah, tô muito ansiosa, hoje o dia foi muito difícil. E na verdade não é isso. Lá no seu inconsciente não é isso que você está passando, né? Para o teu corpo, para as suas sensações. Isso é real. Eu acho que a primeira pergunta que a gente faz quando a gente tá, eu tô ansiosa, é por quê? Sempre por quê? Por que que tá acontecendo isso? Qual é a razão? Muitas vezes a gente vai olhar para o nosso sentimento e falar: "Não sei, não sei o que Sim, que tá acontecendo". Pode ser muita coisa, mas é tentar fazer esse exercício. Porque se a gente ficar só: "Eu tô ansiosa, eu tô ansiosa, eu tô ansiosa", sem saber por quê, a gente nunca vai chegar a uma conclusão e nunca vai conseguir resolver essa ansiedade, né, então não, nunca. Eu vou sempre. E eu não vou conseguir meu objetivo. Se é ter mais foco, ou se é emagrecer, ou se é concluir alguma tarefa, alguma meta, eu sempre vou colocar a questão: ah, não, minha mente agora está muito ansiosa, estou cansada, eu preciso parar. E aí eu acabo procrastinando. e fica no mesmo ciclo o E resto do fico tempo no. todo. A gente falou sobre isso em ligação as 2. Sim, A gente teve essa conversa, que a pessoa fala: "Eu tô ansiosa, mas por quê? Como? O que que a gente vai fazer agora?". Só focar no problema não exatamente. vai resolver, não. Não, não, não vai, não vai, né? Isso com certeza. Esse é o ponto chave. E assim, esses são sintomas gerais. Claro que eu acredito que cada pessoa tem uma forma diferente de sentir, assim como a ansiedade também. Mas como é que a gente pode identificar esses gatilhos? Ou seja, o que que pode causar a fome emocional? Como que eu posso identificar esse gatilho? O gatilho da fome emocional, ele é muito interessante. Quando a pessoa ela vai se propor, né, gente? Tudo é uma questão de poder da escolha. Que eu falo que para a gente ter resultado no emagrecimento, ter resultado em relação à minha ansiedade, o que que eu preciso fazer? Primeira coisa, consciência. Ah, agora eu adquiri minha consciência que essa minha ansiedade, ela pode estar ligada a algum outro fator emocional. E aí eu preciso Claro. realmente investigar se é os pilares da minha vida. Então, primeiro, quais são os meus pilares da minha vida que estão realmente em desequilíbrio? É o meu pilar profissional? É o meu pilar relacionamento? É o meu pilar família? Ou meu pilar amigos, porque eu posso estar ali vivendo situações em desequilíbrio num desses pilares. Quando eu tomo essa minha consciência, né, que é esse autoconhecimento, eu gosto de falar que a gente pode, é legal a gente ter um diário alimentar e emocional, sabe? Que é, mas isso, gente, já é o quê? O meu poder de escolha. Eu quero melhorar? O que que eu vou fazer com esse diário? Eu sei que é chato, eu sei que a pessoa fala, ah, eu tô muito ansiosa, Isa, você ainda vai falar para eu fazer mais tarefa? Gente, se eu não identificar, eu não vou no foco.
Então eu começo a registrar o que que eu senti antes. Por exemplo, eu, sei lá, eu tive uma discussão no meu trabalho. Então, o que que precedeu? Eu me senti pressionada aquele dia. Eu me senti abandonada. Porque eu posso ser uma pessoa que posso ter um convívio muito bacana com as pessoas e estar com sentimentos, né? Que aí já são os traumas, daria uns 3 podcasts aqui da gente falar das traumas de infância, do útero da mãe, que vão desencadear processos hoje de Que a ansiedade. gente ouve quando é criança. Que a gente Muito. ouve quando é criança, né? Na fase adulta. Mas já que nós estamos falando aqui de quem quer resolver o problema, esse diário alimentar emocional é o primeiro passo, porque eu vou ter o meu autoconhecimento, eu vou exercer o meu poder de escolha. Eu entendi, hoje eu comi descontroladamente, vamos assim dizer, porque aconteceu tal situação. Tal situação está ligada a que pilar? Família. Então eu vou ter atenção, porque não adianta, gente, se a gente colocar sujeirinha debaixo do tapete, Não né, resolve. tampar, não vai resolver. Eu vou só passar mais um ano falando que eu sou ansiosa, né? E a reconhecer o que que é fome emocional e fome física. Eu sei que muitas pessoas falam, já sei, não. Sabe, Gabi, quando dá aquela, sabe aquele rombo assim no estômago? Não parece que tem o Um vazio. ronquinho do estômago? Tem. Isso é fome física. Então, segunda coisa a ser feita, né? O gatilho emocional, reconhecer isso. E se eu estou em dúvida, sabe o que que eu faço? Eu vou lá e tomo um copo d'água. E Então, ver como é como que eu identifico o gatilho exatamente? Primeiro, eu preciso ter esse diário, gente. É um diário alimentar emocional. Porque aí cada vez eu vou identificando se é uma situação corriqueira, se eu estou realmente precisando aprender a lidar com com alguma aquela situação. situação que eu não estou sabendo, se eu preciso crescer emocionalmente, porque tem gente que é muito, né, não cresce, não quer tornar uma vida adulta. Então vai ficar falando igual uma criancinha. Mas requer o quê? Observação. E esse segundo é identificar. Tomou um copo de água, aguarda uns 10 minutos. Se essa fome diminuir, né, ou até passar, era fome emocional. Sem dúvida. Acho que você falou de umas estratégias muito boas aqui, principalmente sobre não ter estímulo enquanto a gente está comendo. Isso é uma coisa que a gente falou no episódio aqui sobre ansiedade e nutrição na temporada anterior. E eu fiz esse exercício, ou seja, antes eu comia ou com a TV ou com o celular. Não vou mentir que eu às vezes não como, mas sempre que eu paro e decido ter esse momento específico para comer e estou focada, é uma diferença gigante, gigante, porque eu entendo a minha saciedade, eu entendo o meu corpo, eu sei que às vezes eu não preciso comer mais, que é aqueles 20 minutos para o meu corpo processar que eu estou comendo alguma coisa, e faz uma diferença até do sentimento emocional do pós-comida. Pelo menos Sim, pra você mim, porque eu sou aquela sentir pessoa que tem o negócio do doce e eu vou que você está comendo e já quero o nutrindo doce o teu depois. corpo, entendeu? Que Exato. você só come a quantidade que você precisa. Quando a gente está com a TV ligada, com o celular, o que for, a gente está assim, ó. A gente nem vê, a gente só A tá gente off. nem vê. Quando vê, o Hum, prato já acabou, aí você não sabe se comeu muito, se comeu pouco, se comeu adequado, não mastigou. Então, real. existe toda uma questão de estrutura da minha fisiologia, mas o meu emocional também. E aí a pessoa não quer, né, Gabi? Aquilo, o exercício desse autoconhecimento, a pessoa não quer fazer uma pausa para respirar ali, para comer. A pessoa não para no geral, imagina pra comer, né. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, são umas estratégias que eu acredito que são as mais importantes para você identificar um gatilho de uma fome emocional. Claro. E que dicas práticas que você poderia dar para as pessoas evitarem comer por razões emocionais? Claro que
Não é nada mágico, nada Sim, fácil, mas é um exercício. nada, né? Esclarecendo que não é Ó, fácil. né, parece que primeira coisa que a gente fala e todo mundo já torce a cara, já torce o nariz, que é o quê? Técnica de respiração, relaxamento. Gente, já foi provado. E eu gosto de falar muito sobre provas científicas, né? Porque eu vim de uma transição de carreira, eu vim da advocacia. Então, eu vivenciei muito na pele essas questões de ansiedade, de estresse, de não acreditar. Ai, gente, eu tô ansiosa, você vai mandar eu respirar? Mas quando me provaram que a respiração diminui o estresse, a sensação no corpo, o seu nível de cortisol, então eu levo mais oxigênio para minha mente, para o meu cérebro, e eu passo a ser menos ansiosa. Faz Claro, sentido. ninguém está falando para você ser um monge, né? Ai, vou ficar lá. Mas começa com, coloca assim no relógio, um minutinho. Às vezes, só parar, colocar o pé no chão e dar 2 respiradas Isso, com o olho fechado, a pessoa já fica outra pessoa. exatamente, né? Outra dica prática, que é essa questão de sair ao ar livre, gente, atividade prazerosa, né? Exercício físico, contato com o Uma que você caminhada. gosta, caminhada. As pessoas hoje não têm tempo. A gente vai morrer falando que não tem tempo. É, Se sem eu dúvida. A não gente tem tempo para o que a fizer, gente se quer, eu, nesse ponto. exatamente, se eu não escolher hoje tudo na velocidade 2, Minha áudio mãe na vai ouvir isso, minha velocidade mãe vai 2. ouvir isso, a gente vai fazer uma pausa especial para quem ouve áudio em 2 vezes, no 2. Isso. Vai, Isa, fala Áudio, pra gente. aula, né? A gente vai fazer, né, depois sobre as pessoas que fazem isso, entendeu? Então eu preciso ser essa pessoa que tem que aprender a respirar, a fazer o que gosta, entrar em contato com a natureza. Viver o E presente. claro, descobrir a causa. Eu não posso ficar escondendo verdadeiramente. Se é uma questão emocional que eu preciso resolver, em algum pilar, família, relacionamento, profissão, Autoestima, amizade, eu preciso ir lá e claro. resolver aquela questão, né? Então, assim, a prática da respiração, o comer consciente, gente, quem come fora, né? Eu não sei como é que é aí, eu estou falando do Brasil, né? Não sei como são os atos aí. Aqui as pessoas levam, às vezes, comida na marmita. Não sei nem se teria outro nome aí, ou se as pessoas É fazem isso comida aí, de casa que a Gabi, pessoa leva. Sim. comida de casa. Já pararam para pensar? Você pega um potinho, coloca aquela comida, pega, abre o pote e vai comer. Gente, no teu inconsciente, olha a cena. Vocês já estão imaginando a cena? Isso é horrível. É tipo assim, eu tô comendo igual um cachorrinho, sabe? Igual um bichinho. Olha o inconsciente. Agora, como que você quer ter atenção plena assim, ó? É Para isso impossível. existem Sabe os o que que eu pratos, vou né? fazer? Existe um prato. Isso não é frescura. É um autocuidado comigo. Eu vou Isso a gente não colocar. pode falar aqui nesse podcast que é frescura. Isso aí não pode existir. Você entendeu? É um autocuidado comigo. Eu vou colocar o meu prato. Eu vou colocar. É bonitinho. É pra mim. Não é nenhuma data. Ah, Isa, mas eu trabalho. Faça o teu momento. Teve uma cliente que eu falei com ela: compra um prato de plástico que você vai colocar ali e lavar e voltar para casa, Mais organizado. E acho entendeu? que tem uma coisa também, né? Que as pessoas querem comer. Eu sou essa pessoa, eu não vou ser hipócrita de nenhuma forma. Às vezes eu como andando de um lado pro outro, não paro. É priorizar isso. E eu tive um episódio aqui na temporada 2 ou no final da temporada um, que era de comunicação não violenta. Então, quando a gente deixa de almoçar, quando a gente deixa de fazer uma refeição com cuidado, a gente está sendo violento com a gente não tem esse respeito. Olha Então, isso. é muita coisa para processar. Eu acho que a alimentação no geral e a ansiedade dava um podcast inteiro, assim, completo, Dava, com dava, 300 e episódios. vários episódios, né? Porque é Sim. isso.
comunicação não violenta. O que que eu estou comunicando para o meu corpo? Uhum. Né? Eu não, olha o que eu mereço. É, Eu você tem que comer mereço, agora, rápido, vai, 2 minutos. eu mereço comer igual um pet, um bichinho, né? Que eles comem na vasilha. Mas o nosso inconsciente, ele faz essa leitura. E aí a pessoa já tem outras questões ligadas, né? Ah, dificuldade de seguir dieta, traumas. Nossa, quanto mais ela olhar para aquilo, mais ela vai detestar, É, não, entendeu? Então, antes de pensar no que eu vou colocar no prato, se eu vou seguir, se eu estou comendo fome emocional, prestar atenção nesse detalhe, que faz diferença. sem dúvida. Isa, agora para a gente terminar esse episódio maravilhoso com vários esclarecimentos, que conselho você daria para alguém que tem ansiedade? Olha, primeiro, a aceitação. E aceitação em que sentido? Aceitar que eu sou ansiosa e tá tudo bem, e o mundo que vai explodir, e eu vou ser sempre uma pessoa que não chego no meu horário porque eu sou ansiosa, ou se eu sou uma pessoa que dentro de casa, para os relacionamentos, eu tô muito ansiosa, então não espera a minha atenção, não. Aceitar para entender, eu tenho um problema que precisa ser resolvido. Claro, E se eu ainda não tinha tomado consciência, eu aceito isso e passo dali para frente mudar. Entender que eu preciso mudar. É essa aceitação, gente. Primeira coisa. E depois ir colocando em prática realmente eu falo que é o MAP, o mínimo esforço possível. É a respiração? É a caminhada? O que que você está negligenciando? Qual é o não que você está falando para você na tua vida hoje? esse é um E conselho bom. aí, e aí você vai pesquisar nessas áreas que eu falei, nesses pilares, o não que você está falando para você hoje, que está levando à ansiedade e, consequentemente, à fome emocional. Para Sem mim, dúvida. seriam os dois maiores assim, conselhos para quem está com ansiedade e quer começar hoje a sua mudança. Maravilhoso, maravilhoso. Porque, na verdade, isso, as pessoas têm alguma tendência, às vezes, em recusar. Às vezes, vou aceitar as pessoas, eu tenho que aceitar que eu estou ansiosa. Não. É não falar que eu não tenho ansiedade, eu não tenho nada, eu tô ótima, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, e não fazer nada para melhorar. A ansiedade existe, as pessoas podem ficar muito, ou seja, com uma ansiedade exagerada, as pessoas podem ter crise do pânico, as pessoas podem passar mal, mas isso melhora no momento em que a pessoa para, respira e fala: ok, eu tenho esse problema, vou fazer coisas para resolver. Se eu precisar fazer uma terapia, eu vou fazer uma terapia. Se eu precisar fazer algum exercício, eu vou fazer um exercício, por aí vai. Importante dizer que tudo que tem a ver com alimentação com ansiedade são temas extremamente sensíveis. A gente tem Sim, bulimia, a gente tem anorexia, a gente tem distorção de imagem, a gente tem compulsão alimentar, distorção de imagem, o mundo. muita coisa para falar. Caso algum de vocês esteja passando por esse problema, eu espero em breve trazer episódios com pessoas especialistas nesses assuntos. Mas procurem ajuda, não deixem de se consumir por esse problema. Busquem um terapeuta, busquem alguém que possa ajudar vocês. Peçam ajuda, nem que seja para um amigo, porque são situações muito difíceis e que vão se tornando ciclos repetitivos, como a Isa falou aqui. Até sobre a fome emocional, a gente cria um ciclo e vai em piloto automático a vida toda. Vai Então, em esse é o meu piloto conselho também automático a final. vida toda, né? Você não vai entender o motivo daquela fome emocional e você vai continuar, né? Sem Exatamente. perceber o que que você está fazendo com a tua vida, a violência não verbal, os nãos, o que você gostaria de fazer, seus sonhos que às vezes estão ali. Sem dúvida. Quantas vezes a pessoa não tá, né? Eu não estou realizando os meus sonhos. E aí eu tô ansiosa porque eu tô deixando, o tempo tá passando. Então é uma investigação profunda, gente, né? Com certeza, procure ajuda. É isso. Obrigada, Isa. Adorei esse episódio. E para todos Obrigada a vocês, você. E assim, isso é um assunto tão vasto que fica um spoiler, né? Inclusive, a gente pode usar a gordura no nosso corpo como proteção, destaque ou força e dar origem à fome emocional.
fica aí, spoiler, né? Isso. Ai, meu A Isa Deus, lançou. já Sigam a lancei. Isa para depois vocês entenderem esse spoiler. @sou Isa com Z Rodrigues. E a Farmácia da Isso. Mente para mais informação e conteúdo exclusivo. Ai, obrigada, Gabi. Beijo Obrigada, grande. Isa. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau.